Amém. Glória a Deus. Amém. Nossa 15ª aula de fundamentos da vida cristã. Amém? Começamos estudando semana passada acerca da igreja, por que ela existe. Analisamos o primeiro tópico em relação a Deus. Para que a igreja existe? Para adorá-lo. Isso foi o que nós aprendemos semana passada e vimos o que é adoração, né? Que nós devemos de fato adorá-lo e não apenas louvá-lo. E hoje vamos ouvir acerca do segundo tópico desse assunto, que é em relação a si mesma. Por que a igreja existe em relação a si mesma? Vamos orar? Amém. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Querido Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos na tua casa mais uma vez, para juntos podermos ler a tua palavra, estudá-la e aprender de ti, ó Pai, que é manso e humilde de coração. Tu possas continuar nos ensinando, nos instruindo, ó Pai, e que possamos, à semelhança do menino Jesus, crescer em graça e em sabedoria diante do Senhor e diante dos homens. Nos abençoe nessa noite. Fale aos nossos corações, nos instrua, ministre o teu querer e que conheçamos dia após dia a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Leremos a partir do versículo. Vamos ler um pouquinho mais antes, né? Efésios 4, vamos ler a partir do versículo 1, para pegarmos o contexto. Amém? Amém. Acompanhe na tua Bíblia aí, Epístola de Paulo aos Efésios, aos nossos irmãos da cidade de Éfeso, capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, que também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aí o versículo de número 16. Amém. Estudamos semana passada então o motivo pelo qual
qual a igreja existe em relação a Deus, e aprendemos que o motivo pelo qual a igreja existe em relação a Deus é para adorar. Em relação a si mesma, a nós mesmos, por que nós subsistimos como igreja? Qual que é o propósito nosso como igreja? Para que nós nos reunimos? O que não deve faltar em uma estrutura eclesiástica? De fato, em relação a si mesma, a igreja existe para treinar os crentes. Quando Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No ide de Jesus está embutido o ensino, o discipulado. O que Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério aqui na terra? Ensinou, ele edificou, ele de fato treinou os seus discípulos, treinou de uma forma tal, porque naquela época não tinha agências missionárias, não tinha uma estrutura como nós temos hoje, eclesiástica, de tantas igrejas, tantas denominações, tantas agências missionárias espalhadas no mundo. E em um século, em 100 anos, praticamente todo o mundo civilizado da época foi alcançado pelo Evangelho, no sentido de apregoado. Não estou dizendo que todos converteram, mas foi cristianizado no sentido de ter tido acesso ao cristianismo, de conhecer quem é de fato Jesus. Se recebeu Jesus, se aceitou Jesus, se converteu, é outra história, mas que foi pregado a toda aquela região, foi. Então Jesus treinou tão bem treinado os seus discípulos, que 12 homens de fato transformaram o mundo. Então tem um livro escrito 12 Homens e uma Missão, um livro fantástico para ler acerca da vida de cada um dos discípulos de Jesus. Então Jesus gastou o maior tempo. A gente fala assim: nossa, mas Jesus poderia ter ficado mais tempo aqui, Jesus poderia ter dado mais cursos teológicos, Jesus poderia ter treinado mais pessoas, Jesus poderia ter discipulado uma multidão. Não, Jesus focou em 12, mas nesses 12 foram todos bem treinados, foram bem discipulados, foram bem instruídos, foram bem edificados, ao ponto deles se tornarem testemunhas. E nós aprendemos aqui em outras aulas que o termo testemunha no grego é o martireiros, aqueles que estão dispostos a testemunhar a verdade na qual eles foram instruídos, ao ponto de, se necessário for, entregar a própria vida. Tanto é que todos os discípulos foram martirizados, morreram, quando não, no caso do apóstolo João, foi exilado, se tornou um preso religioso, foi exilado ali na ilha de Patmos. Mas mesmo exilados, como o caso de João, mesmo mortos, o evangelho não parou, porque eles foram bem treinados e eles instruíram. Esse foi o papel dos 12 discípulos, esse foi o papel dos primeiros pastores, dos primeiros apóstolos, e eles fizeram isso tão bem que a doutrina bíblica chegou até nós. A doutrina bíblica não se perdeu na história, a doutrina de fato foi passando de geração em geração. É claro que teve os seus momentos de baixa, os seus momentos de frieza teológica, de frieza de conhecimento, mas Deus sempre levantou o seu remanescente para trazer de volta a palavra, a consistência, e a Bíblia chegou até nós, o Evangelho chegou até nós, porque pessoas foram discipuladas, pessoas foram treinadas no Evangelho. Então o cristão, ele tem que entender que além dele ser salvo, e além de fato ele se beneficiar da graça de Deus, ele tem que treinar outras pessoas.
Um dos grandes problemas, por exemplo, do ministério de Josué é que ele não fez o que o seu tutor Moisés fez. Moisés treinou Josué, Moisés treinou Caleb, e Josué treinou quem? Ninguém. Conquistou muito, fez muito, foi um grande líder, mas não deixou ninguém para substituí-lo. E assim, logo depois de Josué, tem um dos períodos piores da história de Israel, um período de apostasia espiritual, um período de fato de uma anarquia espiritual, política, que foi o período dos juízes. Naquela época não tinha rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. É o que sumariza a realidade no período dos juízes, logo após a morte de Josué, porque Josué não treinou um novo líder. Josué não fez discípulos, ele não fez discípulos, preocupou tanto em conquistar, tanto em expandir o reino, que esqueceu de fato de deixar líderes, de deixar de fato pessoas que pudessem substituí-lo, diferente do seu tutor Moisés. Entretanto, Jesus não. Jesus, ele deixou discípulos, e os discípulos deixaram mais discípulos, não na forma gedosiana como pregam por aí, não. Cada discípulo fez 12 discípulos, não. Tem um que fez só um, o outro fez 30, o outro fez 50. Deus não trabalha com essa numerolatria ou com essa numerologia, não. Cada um tem pessoas que vai ser chamada para treinar uma outra pessoa. Está entendendo? Tem pessoas que o ministério dele vai ser levar uma pessoa a Cristo, e fez muita coisa para o reino de Deus. Conta-se uma história de um presbítero que o pastor viajou e ele ficou responsável para pregar na igreja na ausência do pastor, no período de férias do pastor. E foi um dia de muito frio, que ele pensou: hoje ninguém vai na igreja. Então tem alguns países, como na América do Norte, na Europa, que o período de fato de geada, de frio, é muito tenebroso. E ele pensou: hoje ninguém vai, eu nem vou. E era uma escola bíblica dominical. A igreja era uma congregação que tinha em torno de 120 membros. Ele pensou: nesse frio, está menos de 0 grau, né, da negativo, não vai ninguém. E o Espírito Santo o incomodou a ir pregar. Naquele dia, falando: eu vou, que vai alguém, né? E assim foi, e de 120 pessoas foram 8. E ele pregou, ministrou para essas 8 pessoas, pregou sobre Jesus, sobre a graça de Deus. No final da reunião, ele fez o apelo, e uma criança de 8 anos foi lá na frente, chorando compulsivamente, arrependido dos seus pecados, e entregando a sua vida a Jesus. Os anos se passaram, aquele presbítero não sabe muita história dele mais não, só sabe que ele teve que cumprir ali a agenda do pastor. Está entendendo? Aí os anos se passaram, aquele menino se tornou Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Aquele menino que converteu na pregação de um presbítero num culto que ninguém queria ir porque estava muito frio, se tornou o grande Charles Spurgeon. Algum tempo atrás, um pastor amigo meu, fazendo essa comparação em uma ilustração, ele falou assim: pensa, irmãos, quando nós formos prestar conta das nossas obras diante de Deus, a salvação não é por obras, mas a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, e pessoas serão sim galardoadas por aquilo que elas fizeram. É muito injusto o pastor Wilson Júnior receber o mesmo galardão do apóstolo Paulo. Ele tem que receber muito mais, infinitamente mais. Fez muito mais do que eu, né? Então, ou seja, Deus, ele é justo. Mas o que acontece? Pensa no tribunal de Cristo. Chega para Charles Spurgeon: o que tu fizeste para mim, meu filho? Eu preguei, muitas pessoas se converteram, e foram muitos sermões. Por muitos anos os pastores repetiam os meus sermões, copiavam os meus sermões e tal, e vira para o presbítero: e tu que fizeste? Ganhei o Charlesinho. Está entendendo, querido? Às vezes Deus te chamou para evangelizar um.
Talvez Deus chamou para trazer um de volta para Cristo. Talvez Deus chamou para evangelizar 10, para evangelizar 50, para ensinar 100. Ou talvez você tenha um ministério de mestre, você vai ensinar 200, 500, quantos Deus lhe confiar. Está entendendo? Mas eu tenho que entender que eu fui chamado para discipular. Eu fui chamado para instruir. Eu fui chamado como igreja. Nós aprendemos na aula passada que a igreja não é apenas o espaço físico. A igreja somos nós somos a igreja. Então quando eu falo que a igreja foi chamada em relação a si mesma para treinar os crentes, é que eu fui chamado para treinar os crentes. Quer eu tenha um ministério pastoral, quer não. Tem pessoas que foram chamadas para o ministério de mestre, ele vai treinar muitos crentes. Tem pessoas que vai ser a mãe, que vai discipular o filho. O ministério dela vai ser de mãe, de ensinar o filho nos caminhos do Senhor. E talvez aquele filho se torne um grande missionário, um grande pastor, um grande homem de Deus. Está entendendo? Enquanto que outras pessoas então tiveram outros chamados diferentes. Então nós não podemos perder esse foco. E esse treinamento parte e passa pelo ensino. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando-os, fazendo discípulos de todas as nações. Discípulos, não discípulos meus. Não entenda isso. Não tome para si a autoridade que não é sua. Não queira ter discípulos. Às vezes nós falamos isso, né? Aqui é meu discípulo. Irmão, não queira ser meu discípulo, não. Não queira. Nós fazemos discípulos de Jesus. Nós não temos discípulos. Porque quando as pessoas têm discípulos, quando ele cai todo mundo junto. Quando ele erra todo mundo junto. Quando ele peca, escandaliza todo mundo. Mas quando o líder fala, não olha para mim não, olha para Jesus. Eu sou falho, eu posso pecar, mas Jesus não. Eu posso te decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Você é discípulo de Cristo. Naquilo que eu falhar, Cristo completa. Está entendendo? Nós somos chamados para fazer os discípulos de Jesus e não discípulos nossos. Aí ser meu discípulo. Não, tira isso. São os discípulos de Jesus. Então o discipulado, o foco é que o que a Bíblia nos ensina é olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O foco é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória para sempre. Amém. Amém. Então é discipular para ensinar o que há, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, eu tenho que aprender de Jesus para que eu possa ensinar sobre Jesus. Então nosso foco é olhar para os ensinamentos de Jesus e a partir dos ensinamentos de Jesus eu ser fidedigno. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, mas aquilo que a Bíblia diz. Então eu tenho que ter conteúdo para eu ensinar. Então nós precisamos ser discipulados para que nós possamos também discipular, treinar outras pessoas. Esse é o foco. Quando nós entendemos isso, queridos, nós temos que treinar outras pessoas, que o reino dos céus, que o reino de Deus será muito mais expansível e ao mesmo tempo frutífero quando eu entender isso. Tem pessoas que são bons líderes no sentido de fazer tudo. Ele é centralizador, ele faz tudo, mas ele não treina ninguém. Ele não treina ninguém. Aí ele morre, acabou. Eu conheço muitas igrejas que eram fundamentadas na vida do pastor. Aí o pastor, esse é o cara. Aí o pastor morre, a igreja morreu, porque não treinou ninguém. O pastor foi transferido para outro lugar. Não, agora todo mundo vai sair da igreja, porque o pastor foi transferido. Espera aí, você é discípulo de quem mesmo? É do pastor ou discípulo de Jesus? Não é que o pastor foi transferido que eu vou sair da igreja. Eu continuo servindo a Jesus. Esse é o nosso foco. O papel da igreja é de fato treinar os crentes. Martinho Lutero proclamou o sacerdócio de todos os crentes. Mas infelizmente 500 anos depois a estrutura das igrejas negam isso. Preste atenção, irmãos. Existe uma diferença entre estruturas eclesiásticas que querem padronizar os crentes
no sentido de todo mundo tem que ser um pastorzinho, todo mundo tem que fazer o papel de pastor. Não, isso é antibíblico. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser mestre, nem todo mundo foi chamado para ser ministro de louvor. Cada um tem um ministério no reino de Deus. E se eu quiser padronizar, não, todo mundo vai ser um micro pastorzinho. Por que muitas igrejas racharam, fecharam na década passada? Final da década de 90 e depois na década passada de 2000 para cá, até 2010, porque quiseram padronizar, todo mundo tem que ser pastor. Eu vou criar o meu grupo, aí criou o G5, o G7, G12 e G1, é um monte de G que inventaram aí, né? E tal. Eu vou citar o exemplo do G12. Eu tenho que ser pastor de 12 e esses 12 não pastorear mais 12. Dava problema, irmãos, deu problema, deu um monte de problema, não funcionou. Por que não funcionou? Porque quiseram padronizar todo mundo como pastores, e não são. Todo mundo é sacerdote, no sentido de eu não preciso pedir para o pastor orar por mim, eu posso orar diretamente para Deus. Não precisa do sacerdote, eu vou lá no sacerdote para que ele interceda por mim. Não, o véu do santuário foi rasgado. Então eu posso, em nome, eu sou o que creio, eu em nome de Jesus, eu posso expulsar demônio, eu posso falar em novas línguas, eu posso evangelizar de acordo com a minha característica, a minha personalidade, no contexto que eu estiver inserido, tá? Não que eu vou ser um pastor. Quem é chamado para pastor, tudo bem, mas quem não é, talvez você foi chamado, então, como eu disse, para ser um bom pai que vai discipular os seus filhos, uma boa mãe. E tem pessoas que são chamadas para serem ovelhas e vão passar a vida toda sendo ovelhas, como uma boa ovelha que dá lã, que produz frutos, que é útil no reino de Deus. Mas tem que entender, cada um de nós tem que entender o seu ministério, o propósito pelo qual você foi chamado. Deus te chamou com um propósito, tá certo? Deus te chamou para um ministério. Mas ao mesmo tempo tem que entender que todos nós somos sacerdotes. Então não é que pelo fato de eu não ser pastor, no caso você que não tem esse chamado ministerial pastorado, isso não te isenta de pregar, isso não te isenta de evangelizar, te isenta sim de pastorear. Pastorear é papel do pastor. Ele é o sacerdote da igreja, ele pastoreia a igreja, ele instrui a igreja. Mas evangelizar, você pode evangelizar sim. Você pode evangelizar, você pode ser um líder de célula também, você pode cumprir o ministério, mas não como pastor. O crescimento espantoso da igreja na Coreia se deve ao treinamento dos leigos para testemunhar. Então, pessoas serem treinadas, instruídas, conhecedoras da palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque, queridos, nós seremos questionados, nós seremos confrontados. Pessoas irão pregar uma outra doutrina para nós, iremos ouvir outras coisas. Se nós não conhecermos a verdade e não estivermos solidificados na verdade, instruídos na verdade, conhecedores da verdade, conhecedores mesmo, porque nós estamos vivendo uma época de crentes superficiais. Temos muito acesso à informação, mas a informação está lá no Google, está lá no PDF, está lá nos livros, está lá, eu sei onde encontrar, quando eu precisar eu vou lá. E aí que conteúdo que eu tenho? Hoje nós temos muito acesso, mas muita superficialidade, pessoas que não sabem nem em que creem, pessoas que se forem confrontadas com uma outra religião, às vezes fica assim: e agora, o que eu respondo? O que eu falo? Aonde tem a necessidade de sermos sempre instruídos na palavra de Deus, para que nós não tenhamos de fato vergonha do Evangelho, e ao mesmo tempo que manejemos bem a palavra da verdade, que não tenhamos do que se envergonhar, mas que manejemos bem a palavra da verdade. Alto lá, eu creio assim, porque a Bíblia diz assim.
quando alguém vier trazendo uma outra doutrina, e a Bíblia, Paulo, por exemplo, escreve aos crentes da Galácia falando acerca disso, pode aparecer até um anjo, um ser celestial, diante de você, pregando uma outra doutrina, que não condiga com as Escrituras, que seja anátema, que seja maldito, que seja amaldiçoado, porque está indo contra a palavra de Deus. Então temos sempre que ser instruídos, e esse é o papel da igreja, treinar os crentes. A igreja de Deus não é apenas uma multidão, mas um corpo bem coordenado, onde cada um exerce a sua função e cresce em maturidade. Entender que nós somos um corpo. A ideia de corpo, queridos, é fantástica, porque cada membro, ele tem uma função especial no corpo. Cada parte do seu corpo tem membros que você nem vê. Você vê aí a sua vesícula biliar? Só se fizer um exame aí, uma tomografia bem especializada, né? Mas mesmo assim é complicado de ver, não dá para ver, né? Mas ela está lá, deixa ela parar de funcionar. Aí os transtornos vêm, ninguém está vendo. E assim acontece no corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. E não é porque um está sendo visto e o outro não está sendo visto, não é porque um é mais glorioso, um membro é mais glorioso e o outro é menos, que não é importante. Cada membro do corpo de Cristo é importante. Cada um de nós é importante na sua função, no propósito pelo qual Deus te chamou. Então, se você já compreendeu o seu ministério, invista nele. Se você ainda não compreendeu, busque direção de Deus, diga: Senhor, eu quero entender o propósito pelo qual o Senhor me chamou. E, de fato, se encontre no reino espiritual. Não, Deus me chamou para isso. Quer saber uma das formas de saber o seu chamado? É aquilo que te dá prazer. Porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Deus nunca vai te chamar para fazer uma coisa que seja pesarosa, que não te traga alegria e que de fato pode ser até luta, pode ter até luta, mas aquilo vai proporcionar alegria, porque a Bíblia nos ensina a servir ao Senhor com alegria. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Se Deus te chamou para aquele ministério, aquilo vai te dar prazer, porque nós vamos servir ao Senhor com alegria. Tem um teólogo norte-americano chamado John Piper, que escreve muito sobre isso, sobre esse assunto. Inclusive um livro dele que eu recomendo é Teologia da Alegria, um livro fantástico. E Piper era o livro de cabeceira do meu ex-professor, do Dr. Russell Shedd. Não se Shedd lia Piper, porque o cara é bom mesmo, né? Então, ele é vivo até hoje, o Piper, John Piper. Então, John Piper, ele trabalha essa questão, ele diz o seguinte, que tudo que nós fazemos para Deus, se não fizermos com alegria, Deus não recebe. Porque o jugo, o fardo do Senhor é leve, é suave. Então, quando eu faço, querido, aquilo que eu gosto, o ministério pelo qual Deus me chamou, aquilo vai me dar alegria. Eu me lembro um dia que eu estava conversando com os membros da igreja, uma turma de jovens, e nós ficamos conversando sobre teologia até umas 4 horas da manhã. A minha esposa depois virou para mim e disse: meu bem, você não cansa não? Disse: meu bem, você eu amo, para eu levar à noite. Eu amo responder perguntas de alunos. Só não respondo às vezes rápido, mas não tem tempo. Mas se eu fico ali, ela briga comigo: amor, vem cá, vem almoçar, vem lanchar. E eu estou lá ouvindo a pergunta, doidinho para responder, porque é algo que me dá prazer, porque é o ministério no qual Deus me chamou. Isso, e quando você encontra o seu ministério, aquilo te dá alegria, prazer. Está entendendo? Então, entenda o ministério no qual Deus te chamou e seja instruído e instrua outras pessoas também que tenham o mesmo ministério. A igreja existe para nutrir, por isso que eu criei o Nutri, né? Os irmãos ficarem bem nutridos e não desnutridos. Foi bem sugestivo o tema, né? O nome. A igreja existe para nutrir e treinar, e esse é o ponto central da doutrina de Calvino sobre a igreja. Por isso, ficar fora da comunhão da igreja é como entregar uma pessoa a Satanás. A pessoa está desnutrida. E a comunhão da igreja, ela nos protege.
Deus deu pastores à igreja como mestres. A palavra grega, pastores e mestres, elas estão sempre associadas, como se fosse uma ideia de que o pastor, ele é também mestre, ele é também aquele que instrui. E a Bíblia como conteúdo de ensino, e o modelo excelente como método de ensino, que é o discipulado, no qual Deus nos chamou. Há, porém, alguns modelos distorcidos de igreja. Igrejas que às vezes perdem o seu propósito e esquecem que foram chamadas para discipular, que foram chamadas para treinar os crentes, para instruir acerca de todas as coisas que Jesus ordenou e ensinou. Que modelos distorcidos são esses? Qualquer semelhança aí é mera providência, viu? Vamos lá. A igreja creche é a igreja onde os crentes são bebês, crianças espirituais que não demonstram maturidade, pessoas que não são instruídas, igreja que não tem ensino, que não tem conteúdo, senão pessoas superficiais. Irmãos, eu lido com muitos crentes e com muitos alunos, com o público, nós poderíamos dizer um público gospel. Tem hora que eu escuto algumas respostas de alguns alunos meus, não só de teologia, mas às vezes de música, numa conversa informal, não tem conteúdo nenhum, não sabe nem o que responder em relação a certos temas, não tem um posicionamento bíblico, teológico. Você toca em alguns assuntos, às vezes não sabe por falta de instrução, porque não foram instruídos. Eu me lembro a época que eu pastoreava uma igreja, e o pastor anterior era um homem também muito voltado para o ensino, e ele instruiu muito bem a igreja, e depois eu peguei essa igreja como pastor, presidente, continuei instruindo, e os jovens da nossa igreja assim, eram condicionados e ao mesmo tempo levados a discutir temas sérios da teologia. Eu me lembro um dia que a gente foi fazer um acampamento com outra igreja, e foi ter uma gincana bíblica, irmãos, eu ri por dentro, porque os outros irmãos levaram de ataca, não sabia nada, perguntas simples da vida cristã, não sabia responder, e eram crentes ali e tal, porque faltava o que? Instrução, faltavam em ser instruídos na palavra do Senhor. Então, essa igreja cresce, que os crentes são bebês, não demonstram maturidade. A igreja pai, essa é a igreja onde os crentes, com 10 anos, ainda tomam mamadeira. Paulo falou que primeiro vem o leite espiritual, depois tem que ir coisas mais sólidas. Então tem momento que você vai ter que aprofundar, vai ter que de fato digerir coisas mais sérias. Então quando você pega um novo convertido, que eles têm que ter paciência com ele. O novo convertido, você vai ensinar coisa para ele, você não vai levar certos temas sérios, vamos discutir só teologia, calvinismo e arminianismo. Calma, vamos primeiro com a beabá da salvação, vamos primeiro as coisas mais simples, depois nós vamos para as coisas mais complexas. Mas tem crentes que são igual da pai, né? Tem o crescimento retardado, às vezes ainda tem 10 anos de crente e não cresceram espiritualmente. A igreja desnutrida, uma igreja que come apenas uma vez por semana, fica desnutrida. Então a igreja em que os membros não são instruídos durante a semana também alimentarem da palavra de Deus. As pessoas não são instruídas a buscar a Deus em casa, a ter uma vida devocional, a ler a palavra de Deus. Não só vem na igreja, só aprende domingo. Faça esse propósito de comer, pode ser na melhor churrascaria de Goiânia, mas comer só domingo. Não, só domingo, só vou comer só domingo. Domingo é o dia de comer. Faça esse propósito. Logo você vai adoecer, tá certo? Baixar a imunidade, é sério, porque você tem que estar alimentando todos os dias. E na vida cristã temos que nos alimentar espiritualmente também todos os dias. Não significa vir para a igreja todos os dias, não significa ter cultos todos os dias, mas a família, o indivíduo ser alimentado na palavra diariamente. Então tem igreja que se torna uma igreja desnutrida. Igreja flácida, isso gera uma flacidez. Uma igreja que come e dorme, come e não faz exercício, torna o quê? Flácida espiritualmente, não tem músculo, não tem resistência espiritual, só alimenta,
mas na prática não coloca nada em prática. Teologicamente sabe discutir qualquer tipo de assunto, mas praticar, esse é o problema. Sabe filosoficamente, intelectualmente, cognitivamente, mas não colocam em prática. Se torna uma igreja flácida. Come, mas não pratica exercício, não coloca em prática. Tem também a igreja de colônias de férias, o lugar onde gostamos de ir quando não temos uma coisa mais importante para fazer. O que tem hoje? Tem algum programa no shopping aí, alguma coisa? Tem algum show? Não, vamos para a igreja então. Não tem mais nada, não vamos para a igreja. Faustão hoje está muito ruim, vamos para a igreja. Hoje não tem nenhum artista que eu gosto. A igreja se torna uma colônia de férias. Não, nós temos que ser instruídos a levar a igreja a sério. A igreja é plateia, um lugar onde vamos para assistir o que acontece. Somos apenas plateia. Assentamos-nos, assistimos e vamos embora sem nenhum envolvimento. Não, meu irmão, Deus te chamou para envolver na obra do Senhor. Você não é um telespectador. Aquele que chega na igreja, não, vou só alimentar, come, vou embora. Essa palavra do pastor hoje foi linda, falou o meu coração. Vou embora, e aí, como é que você vai praticar isso? Em casa, na família, no trabalho? Não, eu só me alimento. Tudo que chama a pessoa para fazer, não quer não, deixa eu quietinho aqui no meu canto. Se torna uma igreja plateia. E nós temos que, um trocadilho que eu faço para a língua portuguesa, existe a diferença do espectador com S, do espectador com X. Então não é uma questão de certo ou errado. Na língua portuguesa tem as duas palavras. O espectador com S, de onde vem a palavra telespectador, essa palavra é com S, e o espectador com X. Qual que é a diferença? O espectador com S é aquele que está no passivo. Ele só recebe, ele só assiste. Você assiste um filme, um programa de televisão, você interage? Não, hoje até que melhoraram um pouquinho com as Smart TV. Tem alguns que você pode até mandar um oi lá para o programa se for ao vivo, né? Mas na maioria das vezes você não interage, você é apenas um telespectador. Agora o espectador com X é aquele que tem expectativa, é aquele que tem esperança, é aquele que se envolve. Porque o grande problema nosso, nós nos colocamos muitas vezes igual plateia num jogo de futebol. Há quem diga que todo mundo é um ótimo jogador, né? Por que ele não chutou? E é um ótimo juiz também, né? Por que não fez isso? O juiz errou e tal, mas se fosse você? É muito fácil falar que o jogador errou o chute, que ele escorregou. Não, que perna de pau é esse? Mas se fosse você, talvez teria sido pior. Está entendendo? A ideia é você se envolver. Às vezes nós nos colocamos na igreja como críticos, e aqui vai uma dica para o pastor, vai uma dica para os líderes de célula, de como lidar com o criticismo. Como lidar com o criticismo? Críticos você vai ter em toda a igreja. Toda a igreja você vai ter crítico. Aquele que fala, pastor, por que não tem mais reunião de oração na igreja? Por que não tem vigília nessa igreja? Né? Ou na célula, por que a gente não faz assim? Ele não faz uma célula diferente, né? E sempre vai ter. Eu aprendi a lidar com isso. As pessoas na minha igreja pensam 2 vezes antes de criticar uma coisa. Pastor, estou pensando em fazer uma campanha de oração na igreja 3 horas da manhã. Irmã, a chave está aqui, a senhora vai ficar responsável. Glória a Deus, irmã. Eu estava orando por isso. Pastor, deveria ter mais ensaio do louvor. Irmão, você vai ser o líder do louvor agora. Você vai marcar mais ensaio. Resolve rapidinho. Critica, bota para fazer. Porque aquele criticista passivo, não é só isso. Não, tem que melhorar. Tem que fazer isso e isso. Bota pra fazer, ele vai aprender. Ainda bem que aqui não acontece. Não, só na minha igreja. Então, bota alguém, você que é pastor, os pastores dessa igreja, você que é líder de célula, quando alguém vier criticar, naquela hora, olha, o irmão estava orando para a pessoa fazer isso. Por que a gente não faz um churrasco nessa célula? Você que vai fazer. Você vai contactar as pessoas. Porque é muito fácil eu falar, e
Deus nos chamou para serem espectadores com X e não com S. Que tenha esperança, que tenha expectativa, que de fato se envolva. Não só critique, mas faça. Tá certo? Então, para não se tornar essa igreja plateia, essa igreja que fica só na passiva. Igreja clube. Um lugar onde pagamos a nossa cota, para que tenhamos um ambiente limpo, gostoso e confortável. Lugar onde gostamos de ir com a família, ter um tempo agradável, edificante. E nós temos que entender que a igreja não é uma praça de entretenimento espiritual. Eu tenho que me envolver. Deus me chamou para envolver. Não é um clube que eu pago a minha parcela lá, a minha cota, e todo mundo tem que fazer e eu receber. Não. Todos têm que participar. E a igreja prédio, que é o lugar onde nós reunimos. Depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sempre que o Novo Testamento se refere ao templo de Deus, está falando do nosso corpo. Agora somos nós, e não o prédio que é cheio do Espírito Santo. O prédio é só um detalhe, o prédio é só prédio. Não é o prédio que é santo, é um momento nosso de adoração que se torna santo. Não é um momento de culto, pode sim tirar as cadeiras, botar as mesas, fazer encontro de casais. Ah não, mas comer dentro da igreja, o pastor vai... Oi. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então não é o lugar que é santo. Eu fui na igreja, irmão, não sei se você já viu esse negócio, que o púlpito tinha até um cercadinho. Sério? Tinha uma tramelinha para entrar lá. Só pastores que subiam lá. O negócio era sério. Mulher de jeito nenhum. Nem mulher não. Porque o púlpito era santo. O púlpito era santo. Uma época eu dava aula na igreja, isso é sério, aqui em Goiânia. Eu dava aula na igreja, minha esposa e eu. O pastor chegou a falar: o senhor pode subir no púlpito, a sua esposa não. Sua esposa não, o senhor é pastor, a sua esposa. O lugar é santo, santo dos santos ali. Não, meu irmão. O caminho não é esse, a santidade ela vem de dentro. Todo crente foi chamado para ser santo. Amém? Então não é o lugar, não é o lugar que é santo, são as pessoas que são santas. O que é a igreja então? A igreja ela é um corpo que tem muitos membros, e cada membro exerce o seu trabalho, a sua função. Mesmo os membros que não aparecem têm uma função fundamental para a saúde do corpo. Mesmo aqueles membros que ninguém vê, ele tem uma função fundamental. Não sei se eu contei para vocês, se contei vou contar de novo, se não contei, se não contei vou contar. Certa feita diz que Billy Graham, o grande Billy Graham, teve um sonho. E ele sonhou que ele estava no céu, numa sala de coroas. E nesse sonho, ele percebeu que tinha muitas coroas e que as coroas eram diferentes de tamanho, eram todas lindas, mas tinha sua peculiaridade. Algumas maiores, outras menores, umas tinham mais pedras preciosas. E ele adentrou, ele percebeu que o anjo ia lá e pegava as coroas que já estava designada para cada pessoa que chegava no céu. E ele chegando lá no seu sonho, ele pegou, olhou assim, viu uma coroa bem grande. E você, aquela lá deve ser a minha. Porque, né, além do mais, eu sou considerado o maior evangelista de todos os tempos. Fui o único evangelista que pregou em rede internacional, ao vivo, em várias televisões do mundo, né? Então, deve ser minha aquela coroa, não é possível, né? E o anjo foi lá e pegou uma coroa para ele que não era aquela, era uma menorzinha que estava do lado. E trouxe para ele, E ele pegou e ficou muito feliz, era uma coroa também muito bonita e tal, e ele ficou muito feliz. Aí ele, como era, né, ele teve a liberdade de perguntar para o anjo, falou assim: só por curiosidade, de quem é aquela coroa lá? Ele falou assim: o senhor lembra de uma irmãzinha que sentava do lado esquerdo na igreja do Senhor, uma senhorinha de idade? E ele: eu me lembro, tenho uma lembrança remota dela. O senhor sabe o nome dela? Nem não sei o nome dela, mas eu lembro que ela sentava sempre na frente, assim, na minha igreja e tal, e estava sempre lá, uma senhorinha, eu sei o que é. Pois é, aquela senhorinha, a coroa é dela. Dela? Quem sustentou o ministério do Senhor em oração
nesses últimos anos foi ela, que todas as madrugadas levantava e intercedia pelo Senhor. Então essa coroa é dela. Então, queridos, tem pessoa que não aparece, ela não é vista, mas Deus está vendo aquilo que nós fazemos. Então tem pessoas que às vezes não são essas pessoas que às vezes são tão importantes, não está em evidência, mas cada um é importante no reino de Cristo. Aquele que intercede, aquele que serve o chazinho depois do culto, aquele que traz o café para o curso teológico, tá certo? É um ministério, é um chamado. Você está agradando aquele que é anfitrião lá na célula, que cedeu a sua casa, às vezes não sabe pregar. Se der a palavra para ele, não prega nada, mas ele fala: as minhas portas sempre estão abertas para fazer célula, ama servir, vai lá para a cozinha, faz aquela lasanha deliciosa, entendeu? É ministério, tão ministério quanto o líder da célula. Está entendendo? É chamado, é ministério. Então entendamos isso, que somos um corpo. E temos que entender o quê? A questão da unidade. Os membros são diversos, mas um só. Estamos ligados à mesma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça. Ele que coordena. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a questão da unidade. A questão da diversidade. O que nós temos que entender em relação à diversidade? Nós somos diferentes uns dos outros, mas pertencemos ao mesmo corpo. Não é pelo fato de eu ser diferente é que eu sou pior ou melhor. O critério não é esse. Não é porque eu sou diferente, que eu sou pior ou melhor. Cada um tem a sua utilidade. Cada um tem a sua utilidade no reino. Então entenda a unidade, entenda a diversidade. Somos diferentes. E a questão da mutualidade. Essa questão de entender que Paulo escreveu muito, usando muito a expressão uns aos outros. Servi uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, preferi-vos honra uns aos outros. Se der a cooperação, da mutualidade. É claro que há dois períodos aqui. Eu costumo dizer que o crente, o melhor crivo que o crente deve estar é no equilíbrio. Cuidado com os extremos. Os extremos são sempre perigosos. Aquele crente que fica assim, humilde demais: ai, coitadinho de mim, eu não dou conta, eu não consigo, ai, eu sou o pior, o vermezinho do cocôzinho de Jacó. Não, meu irmão. Você é digno diante de Deus, mas você entende que toda honra deve ser dada a Deus. Então, cuidado com o complexo de superioridade. Sem mim nada podeis fazer, né? Ao eu toda glória, grandioso és mim, né? Então tem pessoas que é o crente Sissi. Conhece o crente Sissi? Sissi acha. Cuidado, meu irmão, cuidado. Sempre entenda: quem te dá o dom, quem te dá o talento é de Deus. É Deus que te dá, é Ele que te capacita, é Ele que te dá conteúdo. Se Ele cortar a ligação espiritual, acabou. Acabou, você não é ninguém. Então, cuidado com o complexo de superioridade. Achar que você é alguma coisa. Eu sou o melhor cantor do Brasil. Eu sou o melhor pregador. Bota esses aí tudo no... Cuidado, meu irmão. Cuidado com esse negócio. Como também o oposto também, que é o complexo de inferior. Não, eu, tadinho de mim, aquela autocomiseração, eu sou o mais pobre dessa igreja, eu sou o menorzinho da casa de Israel. Não, meu irmão, larga disso. Assuma sua identidade em Cristo. Seja moderado. A Bíblia nos chama para sermos moderados. Seja moderado, seja equilibrado. Entende que você é digno diante de Deus, que o Senhor te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que Ele te deu sim autoridade, mas não ao ponto de ter um complexo de superioridade. Eu que sou todo poderoso. Não, é Deus que me dá. Mas eu não sou pouca coisa não, eu sou muita coisa em Jesus. Está entendendo? Que é Ele que me dignifica, é nele que eu faço todas as coisas. Então, entenda essa questão da mutualidade. E nós temos que entender que a igreja é um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. É esse texto que nós lemos aí. Então, hoje a igreja tem pastores que são vocacionados e treinados para fazer o trabalho, mas o papel dos líderes é treinar os santos para o desempenho do ministério. Somos todos sacerdotes reais, entenda isso. Precisamos de uma nova reforma
onde todos os crentes possam ser treinados para o serviço, cada um no seu papel. É claro que cada um, de fato, na sua função espiritual. E algo que nós temos que entender é que Jesus investiu a maior parte do seu tempo treinando os 12 discípulos. Nós temos que entender que a igreja não é uma massa de pessoas, ela é uma comunidade dos discípulos, ou seja, de pessoas treinadas para servir uns aos outros, umas às outras. Esse é o propósito pelo qual Deus nos chamou, para servir. Nós já falamos em uma das aulas sobre dons. Lembra que todos os dons, ele não é para se edificar, é para edificar o outro. O único dom que é para a edificação própria é o dom de línguas, e esse até o apóstolo Paulo regulamenta ele, para não ficar expondo esse dom para todo mundo, para ter o lugar certo, o momento certo. Mas os outros não, a profecia é para o corpo, a cura é para curar outras pessoas em nome de Jesus. Para quem exorta, quem contribui, quem exerce o ministério é para o outro. Fomos chamados para servir uns aos outros. Entenda isso, que fomos chamados para servir o outro. Nós somos chamados para servir. Discipulado não é conhecimento, ou apenas conhecimento, é vida, é caráter. Estaremos enganados se pensarmos que esse treinamento é apenas uma transmissão de conhecimento. Poderemos ter muitos estudos bíblicos e conhecermos profundamente a teologia e não sermos treinados para o serviço. Maturidade é vida. Quando Jesus mandou fazer discípulos, devemos ensinar a guardar. E a ideia de ensinar a guardar é alguém que aprende e pratica. É aquele que guarda não para esconder, mas guarda porque é algo valioso para quando precisar, tem em abundância. Então essa ideia de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não. Tem um ditado norte-americano que diz o seguinte: as tuas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir as tuas palavras. Forte isso, né? As tuas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir as tuas palavras. É você chegar no consultório, uma nutricionista obesa, mórbida, e fala assim: você tem que fazer dieta. Vou te passar uma... Então, se você quer ser nutricionista, ou se tem alguém que tem que manter o peso. Não dá certo, não combina. Não dá certo. É aquele médico que fuma e fala assim: você tem que parar de fumar, você tem que parar, peraí. Não é assim. Então, ou seja, a atitude ela fala sempre mais alto do que as palavras. Onde o cristão ele tem que sempre testemunhar de Cristo. Francisco de Assis, que a Igreja Católica o beatificou como São Francisco de Assis, pegando o ide de Jesus, ele parafraseou dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Se necessário for, use palavras. Ou seja, a nossa conduta fala tão alto, e nós estamos sempre, queridos, sendo observados. Sempre sendo observados. Não só pelo mundo espiritual, tem anjos nos observando, tem demônios que nos observam. O mundo espiritual ele é real. Como também tem pessoas que estão de olho em você. Ele sabe que você é crente. Aí você fala assim: mas pastor, a colega minha de trabalho, ela é apronta, ela arruma um monte de namorada, ela faz coisa errada. Ninguém fala. Quando eu piso na bola, todo mundo me critica. Por quê, meu irmão? Você é luz, meu irmão. Luz vê de longe. Luz se vê a quilômetros de distância. Quem é luz, ele é percebido. Está entendendo? Então fique feliz ao ser notado e ao mesmo tempo sentir a responsabilidade de testemunhar. Você é crente onde você vai no mundo. Você é crente, você testemunha na sua conduta. Eu tinha um colega de seminário que ele era de Carapicuíba, São Paulo, né? Nós sempre fazíamos coisa de colegas de sala de aula, né? Fazíamos piadinhas, porque na minha época eu tinha japonês na minha sala, eu tinha chileno, tinha baiano, tinha paulista, tinha goiano, mineiro, cearense, e tinha aquelas piadinhas sempre de colega de sala de aula, né? Aí a gente brincava na sala de aula que a gente conhecia
um piracicabano, né? Pelo andar, falar e vestir. Eles puxam muito mais o R do que nós, goianos, né? E eu brinco o seguinte, dizendo o seguinte, que o crente ele tem que ser conhecido pelo andar, pelo falar, pelo vestir, pelo como se comportar. As pessoas estão de olho em nós. As pessoas estão de olho em nós. As pessoas estão nos vendo, estão nos observando. A minha esposa e eu, a minha esposa trabalha numa escola. Um dia as outras professoras chegaram nela e falaram assim: qual que é o segredo do seu casamento? Seu marido parece o tempo todo, parece casal de namorado. Quantos anos você tem de casado? Já tem mais de 10, estamos com 12 anos. Mas vocês dois parecem casalzinho de namorado, tá sempre aqui no colégio andando de mão dadas e tal. E as mulheres lá, a maioria infelizmente divorciadas, mães solteiras, umas desiludidas com o casamento. E aí você, mas vocês são diferentes. Esses dias uma professora chegou na minha esposa e falou assim: olha, eu tinha o pé atrás com crente, mas depois eu conheci vocês, mudou o meu conceito. Vocês não são aqueles crentes chatos que ficam mandando todo mundo pro inferno? Vocês vivem, estão lá no meio das pessoas como uma pessoa normal. Ou seja, o nosso testemunho, que ele fala muito alto. As pessoas estão nos observando e nós não estamos sós. E onde você vai tem um que te conhece. Cuidado. Você pode estar no centro de Nova York, lá na ilha de Manhattan. Pode ser que tenha um lá que te vê. Tá igual a história de um pastor, né? Vou contar uma piadinha de pastor aqui agora. Um pastor que ele foi criado na igreja, semelhante a mim, não fui eu não, viu, irmãos? Crente, pastoreava uma igreja no norte do Brasil. E um dia ele foi fazer um passeio de carro com a família ao sul do Brasil, na outra extremidade. E ele estava com a família e falou assim: eu sempre tive vontade de tomar essas batidas, caipirinhas, caipiroscas. Como eu estou longe da minha igreja, eu vou experimentar esse negócio. Chegou num restaurante beira de estrada, aí lá pro sul do Paraná, e pediu uma caipirinha lá, uma caipirosca. Sentou e tomou o negócio. Quando ele foi pagar, e aí, quanto que é? O garçom virou para ele: nada não. Como assim nada não? Ele não cobra nada de pastor não. Ele falou assim: você me conhece? Como é que você sabe que eu sou pastor? A minha mãe é membro da sua igreja lá em Belém do Pará. Nas minhas últimas férias que eu fui visitar a maninha lá no Pará, eu fui na sua igreja e o senhor estava pregando. Então cuidado, querido. Cuidado com o seu testemunho. Nós estamos sendo vigiados, as pessoas estão de olho em nós. Então a questão discipular tem a ver com vida. Como é que é a nossa postura? Nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então aprenda isso. Tem que discipular através da vida e não apenas do conhecimento. Outra coisa, crescimento numérico da igreja sem vida não é crescimento saudável da igreja. Tem pessoas que estão aí preocupadas que a igreja tem que crescer. Não, precisamos crescer. E crescer, aí traz crente no laço, converte o cara, dá um jeito na vida dele, né? Cadastra ele na igreja, ele nem converteu, mas já tem cadastro dele como membro, e quer crescer. Então a expressão contínua das igrejas, sem ensino, a expansão contínua das igrejas, sem ensino profundo, enfraquecerá as igrejas no futuro. E nós precisamos nesse aspecto, presta atenção, algo que vocês vão sempre ouvir de mim: vida cristã é vida de equilíbrio. Qual que é dois problemas em relação à igreja? Numerolatria e numerofobia. O que é numerolatria? Idolatria a números. Infelizmente, irmãos, eu como pastor, às vezes quando vou numa convenção, que na nossa igreja nós chamamos de presbitério, infelizmente a pergunta que o outro pastor fala não é qual livro você leu esse último ano, como é que está a sua vida espiritual, continua fiel à palavra, não está pregando heresia não, é
Onde é que você está pastoreando? Quantos membros tem a sua igreja? Como se isso significasse alguma coisa. Como se isso fosse alguma coisa diante de Deus. Não é porque eu pastoreio 10 membros que eu sou melhor ou pior do que o que pastoreia 1000. Não. Alguns Deus chamou para pastorear 1000 e que ele faça perfeitamente, com seriedade, enquanto que outros foram chamados para pastorear 10, 1. O critério não é esse. Então cuidado com numerolatria. A minha célula tem 50, a minha só tem 2. Não. E minha esposa, exatamente. Minha esposa e eu. Está vindo o bebê aí agora no caminho. Mas querido, então cuidado com a numerolatria, idolatria a números. O marketing multinível aqui prega essas questões aí de resultado, tem que dar resultado. Calma, meu irmão. Biblicamente, teologicamente, quem traz pessoas para a igreja é o Espírito Santo. Quem traz pessoas para a minha célula é o Espírito Santo. Eu vou só pregar, vou ser fiel à palavra. Está entendendo? O papel se vai converter já é um assunto que não é meu, é assunto de Deus. Se vai encher a igreja, não sei. Se daqui 30 anos essa igreja vai ter 1000 membros ou vai continuar tendo uns 300, 200 e poucos, não sei. Melhor que se tenha 200 e poucos mais firmados na palavra do que 1000 promíscuos no pecado, na iniquidade, que só é membro da igreja, não tem uma vida santa. Está entendendo? Que sejam verdadeiramente convertidos. Então cuidado com a numerolatria, idolatria a números. Ah não, eu tenho que dar resultado, tem que exatamente. Não, calma, faça a obra de Deus, pregue o evangelho, quer seja oportuno, quer não, e deixe o restante com o Espírito Santo. E a questão também da numerofobia, que já é outro extremo também. Não vamos crescer, não, tá bom de nós, só esse grupinho tá bom, não vamos evangelizar mais, não vamos abrir mais novos pontos de pregação, novas células, vamos parar, não. Então faça aquilo que tiver para fazer, faça. Se tiver no seu alcance, faça. Então seja equilibrado, nem a numerolatria e nem a numerofobia, medo de crescer. Se Deus for dar o crescimento, glória a Deus que deu o crescimento. E se não for dar, deixa nas mãos de Deus. Então não idolatre os números. Pessoas não são números, pessoas são indivíduos. Está entendendo? Ah não, tem 30 membros. Não, tem fulano, ciclano na minha igreja, tem a irmã fulano e tal, tem outro irmão. São pessoas, são ovelhas, são discípulos de Jesus. Tá certo? São indivíduos que foram chamados para o reino de Deus. Amém, irmãos? A igreja foi chamada para treinar os crentes, discipular, fazer discípulo. E a melhor forma de fazer discípulo, concluindo, é discipular naquilo que Deus te chamou. Chama outras pessoas para o seu ministério, comece a identificar. Se você dança, veja outras pessoas que têm dom de dança também, chama, ensina, discipula. Se você canta, se você toca, comece a discipular, a fazer discípulos. Se você é um bom líder, chama outras pessoas para perto de você, faça novos líderes também. Então faça aquilo que o Senhor te chamou, reproduza, porque a regeneração espiritual, ela exige a reprodução em espécie. Ouviram? A regeneração exige reprodução em espécie. Então se eu sou regenerado para Cristo, eu vou reproduzir em espécie. Em espécie, se eu sou ovelha, eu vou reproduzir a ovelha. Eu vou reproduzir pessoas para o reino de Deus. Eu vou naturalmente e na bênção do Espírito Santo dar frutos para o reino de Deus. E faça para Jesus, treine para Jesus, discipule para Jesus. Aqui que nós aprendemos quando nós estudamos acerca da vida devocional, da oração. Faça para Jesus. Eu vou publicar no grupo essa semana, talvez até hoje, se eu conseguir, um link no YouTube para vocês assistirem um documentário feito por um ex-professor meu do seminário, o reverendo Leonardo Sayum. Atualmente ele era pastor em Anápolis, no setor sul. Atualmente ele está na Gávea, no Rio de Janeiro. Ele escreveu um documentário sobre ministérios fracassados. Eu vou mandar para vocês lá, para vocês assistirem. É claro que o ministério fracassado lá não tem nada a ver com o título fala.
mas são pessoas que de fato têm os seus ministérios frutíferos diante do reino de Deus e aparentemente fracassados diante dos homens. Aparentemente, mas diante de Deus estão sendo muito frutíferos. Vamos orar, vou abrir para as perguntas. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por essa noite na Tua presença, por entendermos, ó Pai, que em relação a nós mesmos, como igreja, fomos chamados para discipular, para treinar os crentes, para ensinar aquilo que o Senhor nos confiou, e que nós, como igreja do Senhor, possamos cumprir esse propósito, que possamos deixar para a próxima geração, caso o Senhor não volte para buscar a sua igreja, uma geração madura na fé, uma geração instruída, uma geração que não tem do que se envergonhar e que maneja também a palavra da verdade. Que Tu possas nos levar à seriedade desse processo de discipulado, que cada um de nós entenda que foi chamado para ser discípulo e para discipular para o Teu reino. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.